Hola, hola, hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de portugués. ¿Es la primera vez que nos visitas? Suscríbete al canal y activa la campanita para que recibas siempre nuestras notificaciones cuando publicamos contenido nuevo. Y bienvenido a esta familia donde estamos aprendiendo portugués desde cero, de una forma muy fácil y divertida. El día de hoy vamos nuevamente con gramática y como lo prometimos en la clase anterior, aprenderemos los pronombres posesivos. ¡Vamos! Olá, 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 garotos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a professora Lina Giraldo e estou aqui para compartilhar com vocês tudo isso que tenho aprendido durante os últimos anos em português. Na aula de hoje aprenderemos um assunto gramatical muito importante e muito útil, que nos servirá para falar sobre quem é o dono ou a quem pertence a algum objeto. Isso gramaticalmente se conhece como os pronomes possessivos. No episódio anterior, nós falamos sobre o vocabulário de família. Então, dizíamos minha mãe, meu pai, meu irmão, minhas sobrinhas. Mas quando utilizar minha, quando utilizar meu, como é que o nossos, nossa, de onde vem tudo isso? Comecemos por reconhecer que efetivamente é um pouco mais complexo que em espanhol. Porque em espanhol, geralmente utilizamos uma mesma palavra tanto para objetos femininos quanto para masculinos. Então, em espanhol dizemos mi mamá, mi papá e essa palavrinha mi é a mesma, sem importar se a palavra é feminina ou masculina. Em português vai ser um pouco diferente. Uma coisa é se esse objeto é feminino e outra muito diferente se esse objeto é masculino. Então, quais são essas palavrinhas que utilizamos para dizer que um objeto pertence a mim? Ou a ele, ou a ela, ou a vocês? Façamos uma tabelinha. Comecemos por falar desses objetos dos quais eu sou a dona. Se um objeto pertence a mim e é masculino, então eu diria que esse objeto é meu. Meu. Por exemplo, meu filho, meu pai, meu irmão, meu tio, meu amigo, meu namorado. E se são vários objetos masculinos, então dizemos que são meus. Por exemplo, meus filhos, meus amigos, meus irmãos. E se estou falando de um objeto feminino, vou dizer que é uma coisa minha. Minha. É um pouquinho difícil de lembrar em espanhol, porque como só usamos uma palavra, a palavra mi hijo, mi hija, então em português também temos tendências de dizer meu filho, meu filha. Não, para filho falo meu filho, mas para filha eu vou ter que dizer minha filha. Garotos, algo assim como quando em espanhol colocamos esse possessivo ao final da frase. Então em espanhol dizemos el hijo mío, ou la hija mía. Olhem que aí são palavras diferentes e conservar o gênero desse objeto. Assim vai ser em português, mesmo que coloquemos ao começo ou ao final. Então, meu filho, minha filha. Meu pai, minha mãe. Meu tio, minha tia. Meus primos, minhas primas. Pronto? Gente, e se não estou falando de objetos ou de parentes que pertencem a mim, senão que pertencem a outra pessoa? Por exemplo, a você. Se eu estou falando com você e vou me referir a seus objetos, esses objetos dos quais você é o dono, então eu posso utilizar as seguintes palavras. Para um objeto masculino, eu vou dizer seu ou seus. Exemplo, amiga, como é que está seu pai? Como é que está seu filho? Como é que estão seus tios? E se o objeto ou as pessoas são femininas, então eu vou utilizar a palavra sua ou suas. Amiga, como é que está sua mãe? Como é que está sua tia? Amigo, como é que está sua filha? E sua família, tudo bem? E você vai para sua casa? E você já fez sua tarefa? Uma tarefa que pertence a você
objetos que pertencem a você. Garotos, e também é muito comum, muito. Gramaticalmente não estaria tão certo, mas acontece bastante que os brasileiros, mesmo se referindo a outra pessoa como você, utilizem os possessivos de tu. Então, para objetos masculinos, vamos dizer teu, e se são vários, dizemos teus. E para femininos, diríamos tua, ou se são várias coisas, tuas. Gente, isso somente vamos utilizá-lo com pessoas com quem tenhamos muita confiança, com quem sejamos muito próximos. Eu poderia dizer, então, amigo, como está tua família? E como está teu filho? E teus pais? E teu trabalho? E como estão tuas coisas em geral? Bom, vamos agora, gente, com os possessivos das terceiras pessoas. Terceiras pessoas são aqueles que não fazem parte da minha conversa. Suponhamos que estou falando com vocês e vou falar de objetos que pertencem a outra pessoa. Outra pessoa que não está aqui, não está escutando e não está participando da nossa conversa. Nesse caso, se essa pessoa externa for um homem, em português dizemos ele. Ele. E se for uma mulher, em português dizemos ela. Ele para homens, ela para mulheres. Suponhamos então que estou falando para vocês sobre meu filho. Na nossa conversa, meu filho seria ele. Possessivos para ele. Aqui, garotos, é importante saber que temos duas opções para formar esse possessivo. A primeira opção será repetir estes mesmos possessivos de você. Ou seja, seu ou seus para masculino e sua ou suas para feminino. Então, eu falando com vocês sobre meu filho, diria: garotos, meu filho é muito inteligente. Suas notas na escola são muito boas. As notas do meu filho, né, pertencem a ele. Ou eu digo: garotos, meu filho é muito inteligente. Seu professor me falou que ele vai muito bem. O professor do meu filho, o professor que pertence a ele. Viram? Garotos, meu filho está muito triste porque sua bicicleta quebrou. Deixou de funcionar bem. Sua bicicleta. A bicicleta de quem? De meu filho. Viram? Essa é a primeira opção. Eu escolho uma destas 4 palavrinhas dependendo do objeto. Se o objeto masculino, escolho seu ou seus. Se o objeto feminino, escolho sua ou suas. Ok? A segunda opção para formar o possessivo da terceira pessoa masculina é simplesmente dizer que qualquer objeto é dele. Dele é uma contração obrigatória entre as palavras de e ele. Essa contração é obrigatória, então eu nunca poderei deixar separadas essas duas palavrinhas. Então, aí nessa segunda opção, eu não tenho que me preocupar por como é esse objeto. É feminino, é masculino, é singular, é plural? Não importa. Eu posso falar da bicicleta, dele. Das notas, dele. Do professor, dele. Qualquer objeto que pertença a ele, simplesmente eu devo dizer dele. E pronto. Gente, eu já falei para vocês do meu namorado. Eu posso dizer que este é o seu gatinho, falando do meu namorado, ou posso dizer que este é o gatinho dele. Tenho as duas opções. Qual é a única condição? Se eu escolho a palavra seu, posso utilizá-la antes ou depois, seu gatinho ou gatinho seu. Mas se eu escolho a palavra dele, tenho que utilizá-la sempre depois. Este é o gatinho dele. Nunca posso dizer este é o dele gatinho. Se escuta muito feio, né? Até em espanhol. Olá, negro. Isso mesmo acontece, garotos, com os possessivos da terceira pessoa feminina. Ou seja, que se vou falar de objetos que pertencem a ela, uma mulher que é terceira pessoa não está na nossa conversa, também vou ter duas opções.
Primeira, eu escolho uma destas 4, dependendo do objeto. Por exemplo, eu estou falando para vocês sobre minha mãe. Minha mãe seria uma terceira pessoa porque não está aqui, não está participando da conversa. Então eu posso dizer, gente, estava falando com a minha mãe e ela me contou que seu trabalho está muito pesado. Seu trabalho. O trabalho que pertence à minha mãe. Então, o objeto é masculino, por isso estou dizendo seu. Não importa que minha mãe, a dona, seja feminina, porque quando escolhemos uma destas 4 opções, tenho que pensar em como é o objeto. Então, seu trabalho está muito pesado. O trabalho da minha mãe. Ou para coisas femininas, por exemplo, estava falando com a minha mãe e ela me contou que está preparando suas receitas favoritas. As receitas é um objeto feminino, por isso digo suas receitas. Se fosse seus pratos favoritos, pratos é um objeto masculino, seus pratos favoritos. Aí não importa o dono, né? Minha mãe é feminina, mas eu tenho que pensar em como é o objeto. Seus pratos, suas receitas, seu trabalho, seus trabalhos. E lembrem que como é uma terceira pessoa, temos uma segunda opção, que é simplesmente, sem importar o objeto, falar que isso é dela. De e ela juntos em contração obrigatória. Esse objeto é dela. Então, minha mãe está preparando as receitas favoritas dela. Minha mãe está preparando os pratos favoritos dela. Minha mãe está preocupada porque o trabalho dela está muito pesado, etc. Muito bem, garotos, agora vamos com os plurais. Para o pronome nós, que me inclui, mas também inclui vocês ou outras pessoas, eu vou utilizar uma das seguintes palavras. Objeto masculino, nosso ou nossos, se é plural. Objetos femininos, nossa ou nossas, se é plural. Então, eu posso dizer, garotos, nossa aula está muito legal. Ou, garotos, nosso objetivo é aprender os pronomes possessivos. Nosso objetivo pertence a vocês, mas também pertence a mim. Nosso objetivo. Talvez vocês já escutaram, já ouviram que os brasileiros mencionam muito a expressão nossa ou Nossa Senhora. É uma expressão que eles utilizam quando algo lhes causa surpresa. É muito comum que eles utilizem esse tipo de expressões religiosas, como nós em espanhol também. Ou pelo menos aqui na Colômbia nós falamos muitas expressões do tipo Dios mío bendito, Espírito Santo, Virgen del Carmen. Eu sei que em outros países também. Mas então, em português é muito, muito comum. E muitas pessoas são devotas de uma virgem que se chama Nossa Senhora de Aparecida ou Nossa Senhora da Aparecida. Por isso é tão comum que quando algo lhes surpreende, eles digam Nossa Senhora da Aparecida. Mas essa expressão é muito longa, então tem ido se reduzindo. E agora eles falam simplesmente Nossa Senhora, ou muito comum que digam simplesmente Nossa! Se traduzimos literalmente, isso não vai ter muito sentido, porque ficaria como Nuestra quê? Para nós ficaria incompleto, né? Mas dá para entender que vem dessa ideia de Nossa Senhora ou Nossa Senhora de Aparecida. Também eu sei que vocês escutaram por aí uma música faz uns anos muito famosa que dizia Nossa, nossa, assim você me mata. Cuidado, gente, que não era moça, como muitas pessoas cantavam. Não, era nossa, nossa. E o que acontecia aí nessa história? O garoto estava na balada, na discoteca, com seus amigos e passou uma menina muito bonita. Tão bonita que ele se surpreende com essa beleza e por isso fala, nossa, nossa. É como dizer, uau, que beleza, uau, tua beleza me impressiona. Então, por isso dizemos, nossa, nossa, assim você me mata. Já dançaram essa música?
Muito bom! Vamos com os pronomes possessivos de vocês. Como é que eu posso falar quando um objeto ou um grupo de objetos pertencem a vocês? Um grupo de pessoas ao qual eu estou me referindo. Nesse caso, as palavras possíveis são as mesmas que temos em você, ele ou ela como primeira opção. Eu posso dizer, por exemplo, garotos, sua dedicação está muito boa. Oh, garotos, seu esforço é necessário. Oh, gente, seus trabalhos estão maravilhosos. Oh, garotos, suas tarefas estão ótimas. E agora vamos com as terceiras pessoas do plural, ou seja, eles para homens e elas para mulheres. E aqui também vamos ter duas opções. Primeira opção é escolher uma destas quatro, que são as repetidas. Seus, seus, suas, suas. Então, suponhamos que estamos falando dos brasileiros em geral. No caso, seriam eles, os brasileiros. Então, eu posso falar para vocês, garotos, os brasileiros são pessoas muito alegres. Seu país tem muitas festas ao longo do ano. Seu país. País é um substantivo singular e masculino, por isso falo seu. E não importa que o dono seja plural, porque quando escolho o possessivo, tenho que olhar o objeto, como é o objeto, e não como é o dono. Então, seu país tem muitas festas. Ou eu posso dizer, os brasileiros são muito alegres, sua cultura é rica e variada. Sua cultura, a cultura que pertence a eles. Mas então também temos uma segunda opção, garotos, que é simplesmente, sem importar o objeto, dizer que esse objeto é deles, de e eles em uma contração obrigatória, ok? A cultura deles, o país deles, as festas deles, o trabalho deles, etc. E por último, vamos, garotos, com os possessivos das terceiras pessoas femininas. Ou seja, quando quero falar de objetos que pertencem a elas. Por exemplo, as meninas da minha escola. Como é uma terceira pessoa, temos duas opções. Primeiro, escolho uma destas, seus, seus, suas, suas, dependendo do tipo do objeto. Ou então, delas. Vamos com a primeira. Imaginem as meninas da minha escola. As meninas da minha escola são muito disciplinadas. Seu trabalho sempre é muito bom. Um trabalho que pertence a todas elas. O trabalho é masculino, o possessivo é masculino. Ou as meninas da minha escola são muito irresponsáveis. Elas nunca fazem suas tarefas. Suas tarefas, tarefas feminino e plural, por isso possessivo feminino e plural. Mas eu também poderia dizer simplesmente que são delas. O trabalho delas, as tarefas delas, o esforço delas, a vida delas em geral. E pronto, meus garotos, isso é tudo sobre pronomes possessivos em português. Espero que tenham gostado muito da nossa aula e que tenham aprendido muitas palavras novas. Deixem seu like, compartilhem este vídeo com seus contatos e se ainda não assinaram o canal, assinem e ativem o sininho para receber as notificações. Um abraço, meus garotos, até a próxima e boa sorte com suas coisas. Tchau, tchau!